Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que era e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que era e que há de vir. Diga obrigado, Senhor. Os céus estão abertos neste lugar. Milagres vão acontecer. A unção de Deus, a glória de Deus vai tocar vidas nessa noite. Vai transformar destinos nessa noite. Haverá encontro com a graça. Haverá encontro com o poder de Deus. Haverá encontro com a unção de Deus. Eu não vou sair daqui do jeito que eu entrei. Eu sairei daqui curado, liberto, transformado pelo poder de Deus. Aleluia! Celebra o Senhor, igreja. Celebra o Senhor. Celebra aquele que vive. Celebra aquele que reina. Aleluia! Cristo vive. Cristo reina. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és o melhor que eu tenho nessa vida. Senhor, muito obrigado. Diga eu te amo. Eu te adoro. No nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha para o teu irmão que está à tua direita. Diga, vizinho, é como? Visto como, vizinho? Recebe um cule nessa noite. Diga, paz, vizinho. É como então, vizinho? Viste como, vizinho? Deus te abençoe, vizinho. Essa é a tua noite. Profetiza para ele. Diga, essa é a tua noite. Nessa noite, alguma coisa vai acontecer na tua vida. Diga, nessa noite, vizinho, as portas vão se abrir. Essa noite, vizinho, as portas vão se abrir. Essa é a noite, vizinho. Aquilo que você tem orado, o anjo está a trazer a resposta. Aquilo que você está a orar, o anjo está a trazer o teu milagre. Diga, vizinho, receba! Receba! Receba, vizinho! No nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Diga, vizinho, você está cheio da unção de Deus. Quando você me falou, receba. Aleluia. Posso falar? Você está falando, talvez eu receba. Ele tem que apasticar. Está percebendo, igreja? De ti tem que fluir unção. Você está entendendo? Vizinho, receba. Ele tem que apanhar vertigem naquela hora, como é apasticar. Por causa da unção que você está aqui, está liberado. Aliás, tanto um como o outro tem que receber o poder. Não podemos falar no vazio. Amém? Estamos a ensinar muita coisa para você. É tempo de você viver o extraordinário com o Espírito Santo. É tempo de você viver no topo da montanha. É tempo de você brilhar no Senhor. Diga obrigado, Senhor. Toma o teu assento no nome de Jesus. Vamos, amém? Falar a palavra de Deus. Nessa noite vamos falar sobre a natureza da fé. Essa é a segunda parte. Pode repetir comigo? Mais uma vez. A natureza da fé. Amém? Quando nós falamos sobre fé, uma coisa que nós precisamos ter em mente, amém? Vou tocar aqui em dois aspectos. Quando nós abordamos sobre fé, duas coisas você precisa ter
em mente. Primeira coisa, todo filho de Deus, ele tem fé. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 3. A Bíblia diz que Deus, ele repartiu a medida da fé. Não uma medida, mas a medida da fé. Ou seja, cada um de nós recebeu a fé necessária para andar com Deus nessa terra. Amém. Aleluia. A fé está dentro de você. Você precisa exercitar a tua fé. Precisa manifestar a tua fé. E outra coisa, a segunda, é que a fé é certeza. A fé é você crer que as coisas vão acontecer antes mesmo delas acontecerem. O anjo chegou para Maria e deu as boas novas para Maria. E disse que ela ficaria grávida e daria luz a um menino. Maria disse, mas como se fará isso? Eu sou virgem, nunca antes conheci um varão. O anjo lhe disse, o poder do Altíssimo te cobrirá. Aleluia. E você se achará grávida do Espírito Santo. Maria creu naquela palavra e disse, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Aleluia. Ela recebeu aquela palavra, creu naquela palavra. E o resultado, ela veio depois. Aleluia. É o mesmo que Jesus disse para Marta. Quando Lázaro havia morrido, Marta disse, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não morreria. Jesus disse, Marta, o teu irmão há de viver. Marta disse, Senhor, eu sei que ele há de viver na ressurreição do último dia. Jesus disse, não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem anda comigo, ainda que estiver morto, viverá. Então, quando chegou o momento em que Jesus se dirigiram para o sepulcro, Jesus pediu para tirar a pedra. Marta disse, Senhor, já se passam 4 dias desde que ele morreu, já cheira mal. Jesus olhou para Marta e disse, Marta, o que eu te falei? Eu disse para você, se tu creres, verás a glória de Deus. Então, acredita e você verá as coisas acontecerem no poderoso nome de Jesus. A natureza da fé. Primeira coisa, a fé, ela assenta na palavra de Deus. A fé, ela encontra o seu alicerce, não noutra coisa. Está percebendo, igreja? Mas ela encontra o seu alicerce na palavra de Deus. A fé, quando ela é madura, quando ela é uma fé madura, ela traz paz na pessoa. Glória a Deus. Ela traz paz. A pessoa que está na fé, ela descansa. E vou frisar novamente, todo filho de Deus, todo aquele que é uma nova criatura, nasceu de novo, ele tem a fé de Deus no seu coração. Assim como a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, que Deus derramou o amor dele em nossos corações, assim também Deus ele comunicou a fé no teu espírito. E o que eu estou a te ensinar hoje é a natureza dessa fé. Como é que essa fé deve reagir para poder operar e trazer os resultados pelo qual nós esperamos. Aleluia. Diga, a pessoa que está na fé tem paz e descanso em seu espírito.
ainda que estivemos a atravessar uma situação difícil, a pessoa que tem a fé de Deus nela e exercita essa fé, ela tem que aprender a descansar. Por quê? Se a pessoa não tem descanso dentro dela, significa que aquela fé, ou seja, aquilo que ela está à espera para receber, a fé não está madura para receber aquilo. Porque se a fé estiver madura para ele receber aquilo que ele está buscando, está a esperar, qual é o sintoma que a pessoa vai perceber? É o descanso na sua alma. É o descanso no seu espírito. Glória a Deus. Então, mesmo que a situação negativa ainda não tenha mudado de acordo com nossos olhos físicos, ele está totalmente descansado em seu espírito. Por isso é que a Bíblia vai nos falar em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós andamos por fé e não por vista. Andar por fé é descansar na palavra. Andar por vista é se mover pelas situações aparentes que está lá. E as situações que estão aí, elas nos desafiam. Elas nos desafiam ao ponto de nos levar a pensar contrariamente à palavra de Deus. E como filhos de Deus que nós somos, Deus nos deu tudo que nós precisamos para vivermos uma vida que agrada e glorifica a Ele. Amém. Aleluia. Amém. Não precisamos ficar desesperados ao ponto de perdermos o controle ou perdemos a nossa paz. Aleluia. Disse assim: existem coisas na vida que estão sobre o nosso alcance. Aquilo é nosso dever fazer. Mas existem coisas que estão para além da tua capacidade. Então não se não se esquenta. Não se martiriza por causa disso. Como filho de Deus, você anda com o Espírito Santo. Você caminha com Deus. Descansa confiando que aquele que está contigo é poderoso para tornar todas as coisas possíveis. Efésios capítulo 3, versículo 20. A palavra diz assim: Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Glória a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia vai dizer assim: e nós que acreditamos, entramos no repouso, entramos no descanso. Quando alguém acredita, quando alguém tem certeza que Deus está no comando, tem que descansar no seu espírito. Tem que descansar no seu coração. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que a palavra diz. E eu estava meditando nessa palavra hoje. Olha como é que Deus, Ele vê as coisas. Ele diz assim: não viva preocupado por coisa alguma. Antes, aquilo que te preocupa, seja em tudo conhecido diante de Deus, através da oração e súplicas e ações de graça. E diz que Deus, em Cristo, Ele guardará os nossos sentimentos, guardará o nosso coração. E a paz de Deus, que domina todo entendimento, a paz de Deus que está acima de qualquer circunstância, de qualquer coisa,
guardará os nossos corações. Aleluia! A fé descansa na palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pedro, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Vamos aqui, amém, analisar um pouco. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que fale uma coisa e não cumpra. Alô? Amém. O homem, ele pode falar coisa agora, mas depois de dar as costas, ele acaba o quê? Esquecer. Às vezes não é porque é uma questão de maldade, não, esqueceu mesmo. E eu muitas das vezes já me peguei nisso. Falei com alguém agora alguma coisa, depois dos minutos, outras coisas foram surgir, outras preocupações, e me esqueci do compromisso que fiz com aquela pessoa. E muitas das vezes, sujamos o coração, ficamos tristes, mas não é que de fato outra pessoa te esqueceu, ou seja, está te ignorar, esqueceu mesmo. Somos seres humanos e há limitações em nós, mas Deus não. Ele vela para fazer cumprir a sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12. No livro de Isaías 66, versículo 4. Olha o que diz a palavra. Que desde o tempo antigo até os dias de hoje, nunca se viu um Deus como tu, que trabalha em favor daquele que nele esperam. Ou seja, Deus, ele está ali para honrar a sua palavra. Logo, se ele diz, não viva preocupado, há um poder mais do que suficiente que está disponível para nós, se nós obedecemos a sua palavra, para nos fazer descansar. Aleluia. E deixa lhe dizer, igreja, o homem, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, né? Ele vai dizer assim que, sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Agora, quando diz assim, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Diz que o homem é como a flor do campo. Ele nasce, cresce e é aquele brilho, uau! Mas quando o sol nasce, diz que a flor seca, murcha, já era. O homem nasce, cresce, brilha, depois que? Murcha, morre, deixa de existir. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E está escrito, essa é a palavra que foi evangelizada a quem? A vocês. Aplauda o Senhor, igreja. Essa é a palavra da vida. É a palavra viva que foi evangelizada em nós. A fé que Deus compartilhou conosco, essa é a natureza dele. A fé que Deus deu a você e a mim, nós temos que aprender que essa fé, ela nos fará sempre descansar na palavra de Deus. Não é palavra do pastor, não é palavra do homem, mas é a palavra de Deus. Diga obrigado, Senhor Jesus. Lá Mateus 6, 25, ele vai dizer assim, para não vivermos preocupados com o que havemos de quê? Comer, com o que vamos nos vestir, como vai ser a vida daqui amanhã. Ele fala que os gentios vivem desse jeito, mas vocês não. O Pai, ele sabe muito bem que vocês precisam dessas coisas. Aleluia. Amém. Diga, o Pai sabe muito bem que nós precisamos dessas coisas.
Isso é interessante. Segundo facto sobre a natureza da fé. A fé atua na palavra de Deus. A fé, ela sempre vai agir na palavra de Deus. E quando nós falamos isso, amém? Nós vamos nos lembrar do caso de Pedro. Quando ele, lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 5, quando ele passou a noite toda trabalhando para poder apanhar peixe. E não apanhou peixe nenhum. De manhã, estando ele a consertar a rede, Jesus aparece na praia. E a multidão vinha ter com Jesus para ouvir a palavra. Jesus vai ter com Pedro e pedir com que Pedro permitisse ele usar o barco para poder, através do barco, poder falar para a multidão. Pedro cedeu o barco a Jesus. Jesus fez o trabalho, deu a palavra. Quando terminou, Jesus disse: Pedro, agora é contigo. Leva o barco mais além e joga a rede. Pedro disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Como quem diz, a praia, a pesca é a minha praia. Eu trabalhei a noite toda e o mar não está para peixe. Jesus disse: vai. Então Pedro disse: Senhor, mesmo que eu trabalhei a noite toda, mas como tu disseste, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. A fé que Deus nos deu sempre, mas sempre vai agir sobre a palavra de Deus. E quando ela age sobre a palavra de Deus, você tem que entender que a palavra é uma base sólida, é uma rocha, ela nunca vai vacilar. Jesus vinha andando sobre as águas. E os discípulos, quando viram Jesus, alguém havia andando sobre as águas, então com aquele medo, com aquele susto, disseram: é um fantasma. Jesus disse: tendes paz, sou eu. Então Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu venha ter contigo andando sobre as águas. Sabes? Se Jesus soubesse que a palavra dele é mentira, e ia falhar na palavra de engano, ou que a palavra dele não tinha força suficiente para cumprir o que fala, ele não poderia arriscar dizer: Pedro o quê? Vem. Mas ele disse o quê? Vem. Sobre essa palavra vem, Pedro pôs os pés fora do quê? Do barco. Assim que o pé dele entra em contato com a água por baixo dos pés dele tornou-se o quê? Sólida. E Pedro começou a andar sobre quê? Sobre as águas. A fé sempre vai agir na palavra de Deus. Aleluia! Lá no livro, amém, de Mateus, capítulo 8, vamos lá, Mateus capítulo 8. Aí vai falar acerca do centurião, amém, que mandou os seus homens, amém, os seus amigos, irem ter com Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 8. Irem ter com Jesus. E quando Jesus se predispôs a vir ter com ele, para dar saúde ao seu servo, ele enviou outros mensageiros, dizendo: Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa, debaixo do meu teto, mas manda apenas uma palavra. Amém? Mande apenas uma palavra e o meu servo sarará. Porque eu também sou homem, que estou debaixo de autoridade.
e também sou um homem de autoridade. Eu digo para a minha tropa, vai, e eles vão. E eu digo para outros, vem, e eles vêm. Se tu também mandas uma palavra, aleluia, o meu servo sarará. Olha agora aí a resposta. Versículo 13. Ou 8, amém? E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldado as minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja o quê? E naquela mesma hora o seu criado sarou. Esse homem entendeu o que é autoridade espiritual. Uma palavra apenas, e o meu servo vai ficar curado. Aleluia. Ele não diz, não, vem na minha casa, põe as mãos no meu servo. Uma palavra. Jesus lhe disse, vai. Como creste, que seja o quê? Feito. Igreja, nós estávamos no mundo, não conhecíamos Deus, vivíamos de acordo com os sentidos. Nós abraçamos o Evangelho, abraçamos uma fé, que é a fé que nos trouxe para quem? Para o reino de Deus. Logo, se nós queremos ver essa fé a operar em tudo que nós fizemos, precisamos compreender a natureza pelo qual ela faz o quê? Opera. Aleluia. Porque a fé é uma lei espiritual. Assim como existem outras leis. Amém? Há muitas leis no mundo. E cada lei opera dentro do seu princípio. A fé também é uma lei que opera dentro do seu princípio. E a fé, ela opera através da palavra de Deus. Essa palavra não é palavra de homem, é palavra de Deus. Tudo que Deus fez, criou, Deus ele fez através do princípio da palavra. Ele falou a palavra e as coisas vieram a quê? A existência. A mesma fé que Deus tem, ele pegou e deu a cada um de nós a medida certa. Logo, você precisa trabalhar para fazer essa fé o quê? Crescer. Porque se você não trabalhar, essa fé torna-se uma pequena fé. Porque todos nós, amém? Jesus disse que ainda que a nossa fé ela for como um grau, como no tamanho de um grau de mostarda, mas se nós dissermos, aleluia, se nós o quê? Dissermos, falamos, vai acontecer. A questão às vezes é o quê? É o medo, é a dúvida. E se não, você não pode viver desse jeito. Aleluia. Você não pode pensar, e se não, vai acontecer no nome de quem? De Jesus. Há um nível em Deus em que o medo e a dúvida não fazem mais parte do nosso coração. Está percebendo, igreja? Quando nós começamos a crescer e amadurecer em Deus, você sabe que a palavra funciona. Você sabe que vai acontecer. Então você descansa. Aleluia.
Então, a fé, ele age. A fé opera na palavra. Segundo Tiago, capítulo 2, versículo 26, tome nota. Aí, o apóstolo Tiago ele diz assim: assim como um corpo sem o espírito está morto, assim também a fé, se não tiver obras, não quer. Não funciona. Não terá impacto. Não trará mudança. E nós, como filhos de Deus, a nossa fé, ela deve agir na palavra de Deus. Aleluia. Amém. Agora, se a minha fé não tiver nenhuma base para poder agir sobre ela, então não é fé, é esperança. Está percebendo, igreja? E esperança é algo incerto. Está no futuro. Você não sabe quando. A fé, ele vai operar no passado ou no presente. Nós vamos explicar isso daqui a pouco. A esperança sempre vai apontar no futuro. A fé, ele crê agora. A fé, ele age agora. A fé recebe agora. Aleluia. Se nós acreditarmos no nosso coração, Jesus ele falou no livro de Marcos, Marcos capítulo 11, lá no versículo 22 a 23, vamos lá, esse texto é interessante. Jesus respondendo, disse-lhe: tendes fé em quem? Ou tem o mesmo tipo de fé de Deus. 23, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, mais uma vez você vai perceber que o princípio da palavra está o quê? Em ação. Disser, falar a este monte, ergue-te, lança-te aonde? Depois. E não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será o quê? Lhe será feito. Agora, se nós acreditarmos em nossos corações, depois falamos com a boca, receberemos o que dissermos. Estamos a falar para os filhos de Deus. O mundo não compreende a nossa fé. Está percebendo, igreja? Mas para nós, isso é a nossa natureza. Aleluia! Se você acreditar em seu coração, tudo que você acredita é aperfeiçoado no reino do Espírito. Ele falou, se você falar com a tua boca e não duvidar no teu coração, então tudo que você acreditar no teu coração, ela é aperfeiçoada. Está percebendo, igreja? Ela é aperfeiçoada, significa que ela é estabelecida. Eu vou me casar. Aleluia. Eu vou me casar. Há uma certeza que eu tenho nisso. Meu coração está descansado. E eu estou agindo na palavra. No reino do Espírito, essa palavra que eu disse, vou me casar, ela está a ser o quê? Aperfeiçoada. Está percebendo, igreja? Eu não posso viver oscilando. De acordo às circunstâncias. Será que vou conseguir mesmo? Não vais conseguir com certeza. Se você viver de acordo às circunstâncias, igreja, a fé não tem nada a ver com as circunstâncias aparentes. Jesus, quando foi despertado pelos discípulos, porque iam morrer, o barco ia afundar, havia tempestade, ondas gigantes e vento forte. Diz que açoitavam o barco. O barco era fustigado pelas ondas, pelos ventos. Eles não tinham controle do barco. Quando Jesus despertou, tranquilamente, falou com o vento, falou com o quê? Com a água.
Davi diante do Golias. Enquanto eles ficaram preocupados e diziam entre eles: você viu, viste? Um falar com seu companheiro: você viste o braço dele? Você viu o pé dele? O outro então exagerado: e a lança dele então? E a espada? Estavam a se alimentar fé negativa. E depois a conclusão era o seguinte: quem poderá enfrentar esse? Não tem como. Está pensando, igreja? Porque o coração, que é a fonte, está completamente dominado por um sentimento negativo. Mas quando Davi chegou lá e viu a mesma coisa, Davi perguntou: mas quem é esse incirco? Porque Golias, durante 40 dias, começou a blasfemar de Deus. Começou a zombar de Deus. Começou a zombar do povo de Israel. Quando Davi ouviu isso e viu Golias, a primeira reação dele: quem é esse incircunciso que desafia, ou seja, que tem coragem de desafiar o povo de Deus? Está pensando, igreja? Em outras palavras, não era para ser assim. Ele é quem? Para desafiar. Aleluia. Davi disse: eu vou cortar a tua cabeça hoje. Ele diz: não, eu cortarei a tua cabeça. Não, eu vou cortar agora a tua cabeça hoje. E vou dar às aves do céu o teu corpo. E o mundo saberá que existe um Deus em Israel. Amém. Quem é o nosso Deus, igreja? É aquele que venceu a morte. Ele ressuscitou. Agora está sentado à direita do poder, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de qualquer nome que pode ser nomeado, não somente agora, mas no futuro também. Aleluia! Aleluia! Diga, vizinho, usa a fé que te foi dado. Igreja, se você está me entendendo, eu estou a tentar simplificar ao máximo a coisa. Para você não pensar, porque às vezes qual é a ideia que dá? Andar com Deus é nada, esperar em Deus é difícil. Não. Está percebendo, igreja? Não. Ele nos deu tudo o que nós precisamos para termos uma vida quieta e sossegada. Ele nos deu tudo que nós precisamos para podermos viver uma vida que lhe agrada. Amém. Em outras palavras, Deus ele não espera o tempo todo você está vindo chorar: papai, então, como é que... Não, ele não espera isso de nós. Ele quer que nós usamos a fé que ele nos deu. Aleluia. Amém. E desafiamos o Golias. Golias é um monte. Ele disse: desce esse monte e não duvidar no teu coração. Alô? Amém. Então, se você acredita em seu coração, tudo que você acredita é aperfeiçoado no mundo ou no reino do Espírito. Ou seja, estabelecido. Mas quando você fala, há duas coisas. Quando você acredita no teu coração, e nós também vamos ver esse princípio em Romanos, para a salvação. Com a boca se faz confissão para quê? Para a salvação. Mas no coração se crê para a justiça, para poder estabelecer. Quando você crê no teu coração, você estabelece aquele fato. Então é algo que está o quê? Já está conquistado, é teu. Agora, é uma questão de você permanecer na fé para que aquela coisa, ou seja, aquele fato se materializa. No caso, o casamento que eu acabei de falar aqui agora. Você crê no teu coração, você estabelece. Você fala com a tua boca.
até que esse fato torna-se concreto. Aleluia. Amém. Mas quando você fala com a tua boca, então isso se manifesta para você no reino físico. Aleluia. Amém. Nós não podemos separar fé e confissão. Nós precisamos agir e falar repetidamente a tua fé, aquilo que você acredita. Fé e confissão, essas duas coisas andam junto. Você crê no teu coração, é fé. Você estabelece, eu acredito. Mas você precisa falar repetidamente. Aleluia. Caso nós queiramos que essas coisas aconteçam e se manifestam fisicamente. Aleluia. Um exemplo. Você é filho de Deus. Isso tem que ser uma coisa que você tem que confessar constantemente. Está percebendo, igreja? Até que se torna uma realidade para você. Você sabe que sabe que sabe. Não importa, às vezes vem aí, amém, alguém, porque você não é filho de Deus. O que é? Ninguém pode te convencer ao contrário. Mas quando você não está firme, e há aí um grupo aí que diz que ninguém é filho de quem? De Deus. Eu não sei qual é a Bíblia que eles andam a ler. Mas a minha Bíblia, ela me diz que todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Há uma certeza. Você tem que falar isso. Atos capítulo 1, versículo 8. Nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Nós cremos que temos o Espírito Santo. Agora, poder, aí já, pastor. Não. Deus, obrigado pelo teu poder que habita em mim. Oh Senhor, eu te louvo. O teu poder está em mim. E começa a exercitar esse poder. Começa a pôr em prática. Como, apóstolo? Falando. Aleluia! Falando. Você não é uma pessoa comum. Igreja, você vive entre dois mundos. O mundo físico e o mundo espiritual. Quando você quer andar do lado natural, você pode andar. Quando você quer andar do lado espiritual, você também pode o quê? Pode andar. Só que quando você decide andar do lado espiritual, aí é o lado do poder. É o lado da manifestação. Quem não te entender, não vai te entender mesmo. Vai te ver que você é estranho. Não, igreja. É a natureza de Deus que está dentro de nós. Deus nos chamou para isso. Para nós vivermos o extraordinário. Não viver uma vida de lamentações. Não viver uma vida de queixas. Onde é que está o poder da sua palavra? Onde é que está o valor de ser filho de Deus? Ah, não, temos que sofrer, temos que gemer, temos que padecer. Assim está bom, somos mesmo filho de Deus. Você, eu não aceito isso. Aleluia. Se no mundo já era assim, yes ou não? Já era assim? Agora que eu tenho um Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra funciona, vizinho. Diga, a palavra funciona, vizinho. A palavra funciona, vizinho. A natureza do tipo, amém? Ou a natureza da fé. Deus nos deu a fé. Essa fé está dentro de nós, no nosso espírito. A salvação está no teu espírito. Está percebendo, igreja? A vida eterna está dentro do teu espírito. Deus, Ele colocou coisas e nos deu. Por isso Jesus diz, e crês no teu coração. E crês aonde? No teu coração. E crês no teu espírito. O teu espírito tem que aceitar.
Isso é a tua natureza, acreditar na palavra. Você tem fé, Ele te deu fé. Está a perceber, igreja? Anda nessa realidade. Vamos, amém? Aleluia, glória a Deus. A fé opera no passado e no presente, e não no futuro. Aleluia. Diga comigo, a fé, ele opera no passado e no presente, e não no futuro. Como é que isso se processa, apóstolo? A fé, ela acredita que alguma coisa aconteceu. Não que irá. Está a pessoa da igreja? Acontecer. Não. Isso irá acontecer. A fé não pensa assim. A fé, ela acredita que já aconteceu. A fé acredita que algo aconteceu. Ou está acontecendo, presente. Aleluia. Acontecendo agora. Não que isso acontecerá no futuro. Ela acredita que algo aconteceu antes mesmo de ser visível ao olho físico. É o que Jesus diz para Marta. Marta, eu te disse. Amém? Eu já te falei que o teu irmão há de ressuscitar. Se você crê, você verá a glória de Deus. Em outras palavras, quando você crê, você verá Deus a trabalhar para confirmar aquilo que você crê. Por quê? Porque você é filho dele. Você é filha dele. Há uma aliança que você está estabelecida. Essa é uma aliança de sangue. Está percebendo, igreja? É aliança de sangue. E não existe aliança mais terrível do que a aliança de sangue. Nós lemos aí Mateus 8, amém? Aí no versículo 13, quando o servo daquele centurião que diz para Jesus, também sou um homem de autoridade, eu posso dizer se meu servo vai, e ele vai, e aquele vem, ele vem. Jesus lhe disse assim como creste, aleluia, seja feito assim como você creu. Aleluia. Seja feito de acordo com o que você acreditou. No livro de Marcos, capítulo 7, versículo 29, aí vai falar da mulher cananeia, que ela foi ter com Jesus porque a filha, segundo as palavras dela, estava miseravelmente endemoniada. Ou seja, um estado de loucura. Amém? A filha se encontrava em estado de loucura. E quando ela chegou até Jesus, se jogou aos pés de Jesus e disse, Senhor, por favor, me ajuda, me socorra. Jesus olhou para ela e disse, filha, não é correto pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Por que Jesus disse isso? Primeiramente, ele disse que eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher era estrangeira, era sírio-fenícia, não era israelita. Então, tirar o milagre que pertence a um judeu para dar no estrangeiro é tirar o pão do filho para dar quê? Aos cachorrinhos. Mas onde é que nós entramos nisso? Eu acabei de falar que está em João capítulo 12, capítulo 1, versículo 12. Ou 10, 11, 12. Diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não lhe receberam. Aqueles pelo qual ele veio primeiro, lhe rejeitaram. E nós entramos. Aleluia. Nos tornamos legítimos. Não somos falsificação nem cópia. E essa mulher, na sua insistência, disse, Senhor, até mesmo os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor.
Jesus olhou para ele e disse: "Ó mulher, grande é a tua fé. Vai! Assim como creste, te seja o quê? Feito." Assim como você acreditou, aconteça contigo. Aleluia. Você vai perceber que Jesus, ele fala palavras no presente, que está acontecendo. Não é que vai, aleluia, não é que vai acontecer, mas já aconteceu. No livro, amém, João capítulo 4, no livro de João capítulo 44, capítulo 4, versículo 43, aí vai falar sobre a cura do filho de um oficial do rei. Estamos lá? João 4, vamos ler o versículo 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, aonde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava o quê? Estava enfermo, doente em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava o quê? O estado dessa criança, amém? Era para morrer. Se não houvesse uma intervenção da parte de Deus, a criança morreria. 48. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crerias. Disse-lhe o oficial: Senhor, deixe antes que meu filho morra. Diz Jesus: vai, o teu filho o quê? E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Vai, pode ir para casa. O teu filho vive. Aleluia. Diga: a fé, crê agora. Age agora. Recebe agora. A fé, ele trabalha, ele opera no passado, no presente e não no futuro. Aleluia. E aqui também é um fato curioso, amém? Se você perceber o Novo Testamento, ele está onde? No passado. O que nós estamos a ler já não aconteceu. Já aconteceu. Jesus não vai vir morrer. No Antigo Testamento, amém? Eles profetizaram o futuro. Jesus viria. O presente deles, amém? Eles disseram o quê? Um menino vai nascer. O sinal, ele vai nascer de uma virgem. 2000 anos atrás, nasceu. Para nós, é um fato o quê? Cumprido. Por isso, muita coisa que você vai ler na Bíblia, você vai perceber que ele está no passado. Já aconteceu. Aleluia. E logo você, a fazer uso disso, não vai querer lançar no futuro. Senão, não vai acontecer. Alô? Amém. Eu serei curado. Não, eu sou curado. Você está ser curado. Irmão, você vai ser curado. Irmão, você está ser curado agora. Aleluia.
Temos também aqui outro elemento. Tudo que nos resta fazer é falar, amém? Nos resta é falar, acreditar, falar, agir com a palavra numa fé inabalável. Isso é que nós temos que fazer. Falar, agir, crer, estar seguro, glória a Deus, que aquilo que você está a crer vai acontecer. Aleluia. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Estamos a falar da natureza do tipo de fé de quem? De fé. A fé, ele chama as coisas que não são como já fosse. Olha Davi diante de Golias. Ele disse o quê? Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. Mas a batalha nem sequer começou. Aleluia. Mas ele já chamou a existência. E o interessante é que Davi foi para a batalha sem espada. Amém? Mas no final de tudo, ele cortou a cabeça do Golias com a própria espada do Golias. E pegou a cabeça de Golias e levantou. Adeus em Israel. A palavra funciona. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Então, Deus, no princípio, ele chamou a existência quê? A luz. E a luz quê? A terra era coberta de trevas. Deus disse, haja luz. A luz veio. Deus começou a chamar as coisas que não são como já quê? Já fossem. Assim também somos nós. Graças a Deus agora, estamos na rádio. Aleluia. Mas é uma coisa que eu já venho a chamar. Aleluia. Já venho a chamar a existência. Queremos ver aqui uma grande igreja, sim ou não? Uma grande igreja, sim ou não? Temos que chamar a existência. Deus, obrigado. Temos uma grande igreja nesse lugar. Nós estamos a andar na fé. Não estamos a andar onde? Nos sentidos. Se você andar nos sentidos, eu não estou a ver nada, como eu vou chamar que já temos uma grande igreja aqui nesse lugar? Não tem como. Mas na fé, eu já vejo, uau. Nosso altar está lá no fundo. Aleluia. Uma igreja grande neste lugar. Glória a Deus. A fé fala o que quer ver. Amém? A fé, ele vai falar aquilo que ele quer ver. Ou aquilo que ele quer que aconteça. Não o que ele está a ver. Outro exemplo é quando Deus mandou, através de Moisés, os 12 espias na terra de Canaã. Eles foram lá e viram gigantes. E disseram que não é possível tomarmos a terra. A pergunta é, quando Deus lhes mandou lá, Deus não sabia que tem gigante? Sabia ou não sabia? Mas por que eles mandou lá? Porque Deus sabe que eles são capazes de tomar posse. Sim ou não? E deixa-lhe dizer, igreja, a terra, Deus ele deu aos filhos dos homens. A terra pertence aos homens. Muita coisa para Deus fazer na terra, embora ele como criador, ele tem que usar o homem. Está percebendo, igreja? Para poder agir. Deus prometeu a Abraão que iria dar aquela terra aos filhos de Abraão. Mas não era só Deus mandar lá os anjos, davam correndo naquele povo todo. Não era assim, não era mais fácil? Sim ou não, igreja? Era mais fácil. Mas não é assim que funciona. Aleluia. Amém. Não é assim que funciona. Mesmo numa batalha, quando Israel vai na batalha, e Deus vai agir,
Não é que eles ficam parados, não. Eles têm que fazer o seu movimento de fé. E através daquele movimento, eles dão legalidade para Deus que agir no meio deles. Então Deus, através deles, luta contra os seus inimigos, seus adversários. Eles só têm que crer que aquele que lhe prometeu é poderoso para tudo. Mas eles voltaram a dizer, ei, não é possível, lá tem gigantes. Mas Josué e Caleb disseram, Deus prometeu essa terra a nós. Se nós lhe agradamos, com certeza Ele vai nos dar. E aqueles gigantes, eles serão nosso pão, nosso mata-bicho. E sabes, aquela geração toda que saiu com Moisés do Egito, morreu no deserto. Sobrou Josué e Caleb, porque eram diferentes. Deus disse para Josué, Moisés está morto, agora é contigo. Ser forte e corajoso. Não deixe de meditar na minha palavra. E não deixe de falar ela dia e noite. Porque fazendo isso, você vai prosperar. Fazendo isso, você vai vencer. E ninguém vai conseguir prevalecer diante de ti. Leia o livro de Josué. Você vai ver o que Deus fez através de Josué. Aleluia. Deus fez. Mas fez através de quem? De Josué. Ele disse, eu desci para libertar o meu povo. Mas Deus é Espírito. Está percebendo, igreja? Para ele chegar até Faraó, ele poderia chegar e fazer a coisa, mas não. Ele precisa de um corpo. Aleluia. E através de Moisés, Moisés vem e vou te enviar. Você vai ser Deus. E teu irmão Arão vai ser o quê? Profeta. Você vai falar para Arão. Arão vai falar para quem? Para Faraó. Então Moisés era como se fosse Deus para Arão. Deus falava com Moisés. Moisés falava para Arão. Arão ia falar com quem? Com Faraó. Aleluia. Por isso, nós falamos que no passado, quando Israel saiu da terra do Egito, Deus marcou um encontro com o povo de Israel. O povo se organizou no terceiro dia. Quando Deus se manifestou, o povo fugiu. Porque não esperavam aquela manifestação de Deus. Então, Deus, ele diz consigo mesmo, vou vir ter com ele de outra forma. Por isso diz a palavra, quando ele introduziu o seu primogênito no mundo, o corpo fez o quê? Lhe preparou um corpo. Então ele veio como nós. Aleluia. Através de Jesus, o reino das trevas foi colocado de pata para o ar. Está percebendo, igreja? Através de Jesus Cristo, Deus derrotou Satanás. Porque a gente me pergunta, mas o diabo pecou, por que Deus não lhe matou já e evitar esse problema todo que os homens estão a viver? Sim ou não? Não seria mais fácil? Deus, ele estabeleceu leis e princípios. Aleluia. Amém. Ele estabeleceu leis e princípios. Sempre que Deus age na terra, ele vai agir através de alguém. Assim também é Satanás e os demônios. Eles são espírito. Eles estão aqui. Mas ele precisa de homens para poder ter permissão de poder entrar numa família e fazer o quê? Os seus estragos. Então tem aquele que se vê no lado de quem? Do inimigo. Que são os bruxos e os... Olha até o nome. Bruxo e quê? Feiticeiro. Esse aí é feiticeiro. Por quê? Porque é maldoso. Se vendeu no pior. E a troco de quê? É escravo. Você está percebendo, igreja? Amém. Diga, estou do lado certo da batalha. Então, a fé, ele chama as coisas que não são como se já... Para terminar, a fé é fruto do espírito humano e não da mente ou do corpo. Lembra que nós recebemos dons. Aleluia. A fé, ela opera através do teu espírito. Por isso Jesus disse, e não duvidar no seu coração.
Quando nós entendemos a forma que essa fé opera, vamos poder fazer grandes coisas para Deus. Natureza do tipo de fé, do tipo de fé. A natureza da fé, amém? Primeiro, a fé repousa na palavra. Segundo, a fé age na palavra de Deus. Terceiro, a fé fala. A fé é aperfeiçoada pela ação e confissão da nossa boca. Quarto, a fé opera no passado e no presente e não no futuro. Quinto, a fé chama as coisas que não são como se já fossem. Sexto, a fé é fruto do espírito humano recriado. Aleluia. Amém. Você entendeu a palavra, igreja? Amém. Aplauda o Senhor Jesus.